Olá, raposinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a essa nova parte do podcast, que esse é um áudio de uma amiga, eu mesma, para você que está ouvindo do outro lado, onde eu falo coisas aleatórias que vêm na minha cabeça, só pra conversar com você. Tipo, como se fosse você estivesse recebendo um áudio meu, é isso que eu falaria. Eu achei legal trazer isso aqui no podcast, como uma forma de eu me conectar com quem está assistindo, ouvindo do outro lado. Sinta-se à vontade. Você acabou de receber o meu áudio, então escuta. Não, mas o que eu queria falar era o seguinte, pra ninguém se assustar com os próximos episódios do podcast, porque eu estou sem voz. Então a minha voz tá muito estranha. Às vezes eu tô rouca, às vezes ela some e às vezes ela fica assim, fanha. E a minha voz fica muito estranha, fanha. Isso é é um fato. Então não se assustem caso vocês forem escutar próximos episódios do podcast, episódios oficiais, né? E a minha voz estiver assim. A gente tem que lidar, né? Fazer o quê? Porque eu tô enfrentando, gente, uma gripe horrorosa. Tão forte, já faz mais de uma semana. Já faz uma semana, gente, mais de uma semana também não, senão eu ia entrar em estado de choque. Faz uma semana. É isso. Outra coisa que eu ia falar também é que nos dias 27, 28 e 29 de março teremos o nosso puxadinho do Lollapalooza, o chamado Blondpalooza, onde eu convidei 5 bandas incríveis para falar sobre fotografia. Então teremos shows nesses 3 dias. Shows que eu quero dizer, shows visuais, tá? Não é show de música, que diferente do Lollapalooza que a gente faz fotografia, lá eles fazem música. Tá, mas por que Lollapalooza? Porque pela primeira vez na minha vida eu parei pra assistir os shows do Lollapalooza, acredita? Gente, eu assisti 2 shows, infelizmente, porque eu queria ter assistido mais. Eu queria muito ter assistido o show do Deftones e eu acabei perdendo, infelizmente. Mas eu assisti 2 shows. Eu assisti o show da Sabrina Carpenter e o show da Chaperone. Considerações rápidas sobre shows, minhas perspectivas. Eu assisti o show da Sabrina. Ai, gente, eu não sei. Eu não sei se eu fui com uma expectativa muito alta. Eu nunca tinha assistido um show dela. Eu adoro assistir show, gente. Eu sempre tô assistindo show, mas eu amo show de rock. Tipo, eu amo assistir show do Rammstein. Às vezes eu tô sem fazer nada, eu ponho um show do Rammstein antigo, fico lá assistindo horas e horas. Aí, às vezes eu boto show do System of a Down, fico lá assistindo. E eu gosto pra caramba de show de rock. Aí eu falei, nunca assisti um show desse. Vou assistir, porque eu assisti o show da Lady Gaga. Meu Deus, do Copacabana. Aquele show foi o melhor show que eu já assisti em toda a minha vida. Desculpa System of a Down, desculpa Rammstein, mas esse foi muito bom. Gente, que show incrível. Eu estava assistindo ao vivo na minha TV, vendo a Lady Gaga maravilhosíssima cantando em Copacabana. Gente, que performance. Eu acho que foi a partir daí que a minha régua de show ficou assim muito elevada. Porque eu fui assistir o show da Sabrina, eu acho que eu fui com uma expectativa muito alta e eu me decepcionei. Eu não sei porquê, gente, mas assim, eu não achei tão legal. Eu não achei tão legal. Eu não sei, ela cantava as músicas assim, meio hits, tipo Tears, Man Child, legalzinho. Aí, eu não sei, gente, ela ia pra outras músicas, aí eu não conhecia muito, aí ficava, nossa, achei sem graça. Diferentemente do show da Chaperone, onde tinha músicas que eu não conhecia, tipo, eu já escutei algumas músicas, como Good Look Baby, Red Wine Supernova, Hot to Go. Tinha outra também, era Ultra, não sei o que, Girl. Essas eu conhecia. A Pink Pony Club também.
Essas eu conhecia. Agora as outras que eu não conhecia me envolveu muito. Então foi um show que eu consegui prestar atenção do início ao fim. Agora o show da Sabrina não. Eu gostei muito do show da Chaperone. Sim, as músicas são incríveis. As batidas da música são incríveis. A presença dela no palco, assim, foi incrível com a banda dela. E era só ela cantando com a banda dela. Diferente da Sabrina, que teve dança, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, essas foram as considerações do Lollapalooza. Alguém assistiu o Lollapalooza? Comenta aí embaixo qual artista você gostou. Essa foi a minha opinião de primeira vez assistindo um show do Lollapalooza. Achei muito legal a sensação de... Ok, o show começa às 9h30, eu vou esperar até 9h30 para assistir o show. Eu nunca tinha feito isso, foi a primeira vez. E eu achei uma experiência legal. E achei legal compartilhar também com vocês isso. Temos outra coisa também. Temos, pra vocês não se assustarem, que as próximas postagens também, depois do Lollapalooza, vamos seguir também programação normal, falando sobre fotografia e tal. E começar a falar sobre Ostara. Ostara é comemoração da primavera lá no hemisfério norte, seguindo a roda do ano. Pra quem não sabe, esse ano a gente tá fazendo a celebração da roda do ano junto com a fotografia. Então foi Imbolc inverno, agora vai ser Ostara primavera. Então, eu sei que acho que pra algumas pessoas foram assim, mas por que raios ela está falando sobre inverno se a gente estava no verão? Que pegou um pouco, né, do verão, que terminou, o Imbolc terminou dia 20, né, 20 de março, quando começou o outono. Aí eu vou começar a falar sobre primavera e eu tava falando sobre inverno, como assim? É porque eu tô seguindo a roda do hemisfério norte pra bater certinho com o Halloween e com o Natal aqui, por conta das celebrações. Por isso que eu estou fazendo isso, tá? Então não se assustem se próximas postagens forem sobre a primavera, se a gente tá no outono, tá? Eu amo outono, gente. Amo muito outono. Eu adoro ver as folhinhas caídas no chão. Principalmente agora que eu comecei a vislumbrar e ver o outono de um jeitinho diferente. Porque nessa casa nova tem 2 árvores gigantes na frente de casa. E aí a calçada, o quintal, ele fica cheio de folhas. E aí a gente tem que ficar varrendo folhas. E os sacos, tem inúmeros sacos de lixo aqui no quintal. Cheio, lotado de folha, lotadíssimo. Eu acho isso muito legal. Foi a primeira vez também que eu fico varrendo folha assim. Que antes não tinha árvore na frente da minha casa, né? E agora tem. Eu acho isso muito legal. E é isso, gente. O que mais eu tenho pra contar pra vocês? Deixa eu ver. Ah, eu continuo estudando pra concurso. Eu não sei se eu falei isso. Acho que eu nunca falei isso aqui na Blonde. Mas eu... Não, de estudar pra concurso já falei. Tô querendo falar do fato de que eu passei em 2 concursos. Passei em 2 concursos que eu fiz ano passado. Nossa, ano passado, gente, foi uma loucura de estudo. Porque meu primeiro foi em agosto. Foi pro TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho aqui da 2ª Região, que é de São Paulo. E eu comecei a fazer estudo adoidado, no sentido de ficar vendo um monte de vídeo de YouTube, pegando dica de como as pessoas estudavam pra eu estudar igual. Foi um erro que eu fiz. Mas foi a primeira vez estudando, então a gente comete erros. E eu comecei a usar a técnica de tanta gente no meu estudo. Resultado, fui muito mal na prova, gente. Eu só fiz 20% de acerto nessa prova. Foi da banca FCC, da Fundação Carlos Chagas. E eu só acertei 20% da prova. Nossa, foi muito decepcionante pra mim. Muito, muito, muito. Aí eu comecei a chorar, comecei a ter crise de ansiedade antes de fazer a prova, depois de fazer a prova.
Até que eu parei pra raciocinar. Eu comecei a pegar estudo de tanta gente, dica de tanta gente pra tentar copiar. E que acabou dando em nada. Mas eu parei pra analisar minha prova. As matérias que eu gabaritei 3. Eu gabaritei português. Gabaritei, acho que legislação do Estatuto do Deficiente. E também gabaritei a do Regimento Interno do TRT. Eu gabaritei essas 2 leis pelo simples fato de eu ter lido as leis. Só isso. Português, porque eu gosto de português, então português eu tenho mais facilidade, tanto que eu nem estudo para português. Não estudo tanto para português, né? Agora eu faço questões, enfim. Mas eu não estudei para português. Eu só fui assistindo um monte de videoaula frenética, fazendo resumo frenético, fazendo ficha. Eu ficava meu dia fazendo ficha. Tanto que minhas fichas estão lá e eu nem uso. Sério. Então, eu comecei a fazer inúmeras fichas, assistir inúmeras videoaulas. Eu fazia, 3 matérias por dia. Resultado, acertei 20% da prova. Aí eu parei pra analisar, eu falei, mas caramba, eu só gabaritei as matérias que eu li. Então, o meu estudo deve ser o quê? A leitura. Então, pros próximos, eu só vou ler. E foi o que eu fiz. Aí, essa prova eu fiz em agosto. Aí, tinha mais 3 provas. E olha só, essas provas, elas iam acontecer em dezembro. No dia 7, 14 e 21 de dezembro. Eram 3 domingos seguidos. Foi primeiro no dia 7 a prova do TJSP, do Tribunal de Justiça para escrevente. Depois no dia 14 foi para analista técnico científico com especialidade em pedagogia do MPSP, que é o Ministério Público de São Paulo. E a terceira prova foi para agente de regulação da Arcesp, que é a Agência Reguladora do Estado de São Paulo. Que ela faz vistoria de gás, eletricidade aqui do estado. 3 provas, ambas para a banca Vunesp. E eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu vou focar no TJ. Eu foquei muito no TJ porque o de pedagogia eu ainda não tenho o diploma de pedagogia. Eu tô na metade do curso. E eu ainda não posso pedir meu diploma antecipado se eu passasse no concurso, porque precisa ter 75% do curso feito e eu só tenho 50%. Então eu ia perder, né, a vaga. Então eu falei, eu vou estudar pro TJ, porque o TJ e o MP tem matérias concomitantes, tipo direito penal, direito processual penal, matérias, direito constitucional também, então matérias conjuntas. Eu não falei besteira, só o direito penal que não batia com o MP, só o processual penal e o constitucional. Mas eu estudei pro TJ, eu estudei no TJ lendo muita lei. Eu li direito penal, li processual penal. Eu tinha muita dificuldade em processo civil. Eu ainda tenho. Foi a matéria, assim, que eu mais fui mal, foi nessa. Porque eu não entra na minha cabeça processual civil, gente. Que você tem que decorar umas coisas, assim, muito específicas. A Vunesp, ela cobra a lei inteira. Você tem que decorar aquele negócio. É sério. Decorar os artigos que ela coloca, né, gente? Não decorar a lei toda. Mas é umas coisas muito específicas que eles perguntam justamente aquele ponto que você esqueceu. Eles são assim. E eu estudei pro TJ lendo a lei. E eu não sabia, gente, da existência do Gran Questões. Eu não sabia que o Gran Questões era grátis. E o que eu fazia? Eu abaixava a prova antiga do TJ para escrevente e fazia aquelas provas repetidamente. Então eu já tinha uma coisa que eu já sabia a questão, já sabia a resposta da questão, mas eu fazia no automático, eu não entendia o porquê eu tinha errado, o porquê aquela questão era aquela alternativa. Esse foi o meu erro também, e isso eu vou falar mais pra frente. Resultado.
Na do TJ, faltou 0,3 pra eu entrar na lista, então eu fui eliminada. Passei na do MPSP, passei, fui aprovada, habilitada. E na da Arcesp, que eu não estudei, eu não sei como, mas eu passei. Foi a primeira vez, ela saiu a primeira. O primeiro resultado que eu vi foi o da Arcesp, e eu só sabia chorar. Eu lembro que eu abri o site e eu chorava pra minha mãe. Que eu fico até emocionada. Porque é tão difícil, gente, estudar por uma coisa que você nunca viu na sua vida. E de repente você vê lá o seu nome na lista. Eu paralisei. Eu fiquei assim, oi? Como assim? Eu passei na prova. Eu passei na prova, como assim? E eu só sabia chorar, porque, nossa, é muito esforço. O concurso é muito esforço. Muito, muito, muito mesmo. Psicológico. É uma luta que você trava com você mesmo, com essa ansiedade, aquela ânsia de você almejar, conseguir aquele negócio melhor pra sua vida, pra você dar uma vida melhor, sabe? Pra você, pras pessoas que você ama. E eu comecei a chorar. Só que eu não sabia, gente, que o pior pra mim não é passar na prova. O pior é esperar. Tem que esperar de 2 a 4 anos pra ser chamado. Então, assim, não sabia desse detalhe. Quer dizer, até sabia, mas eu não sabia, eu nunca tinha passado por isso. Do negócio de você ter que esperar por uma coisa, sabe? Essa sensação, assim. Mas se bem que passar na prova é mais difícil. Eu não sei, eu tô entre espera ou passar na prova. Eu ainda não parei pra analisar qual dos dois é mais difícil. E aí, eu continuo estudando, obviamente, né? Mesmo eu tendo passado, eu continuo estudando, porque não é garantia que eles vão me chamar, né, gente? Então, tem que continuar passando em concurso. Eu fiz no dia 1º de março, eu estudei, gente. No Natal, no Ano Novo, eu estudei dezembro, janeiro, fevereiro, pra fazer a prova agora dia 1º de março. Eu fiz a prova da Unifesp pra, acho que é auxiliar de administração, se eu não me engano, era auxiliar de administração. E eu não sei se eu passei, não sei o resultado, mas pelos meus cálculos, faltou 3 questões pra eu passar, pra eu acertar. Mas tem aquele negócio de anular questões, então nada está definido, porque nem saiu nada. Não saiu nada, não teve nenhuma movimentação. Só tinha saído a prova e o gabarito, só isso. E agora, dia 5 de abril, eu vou fazer outra prova. Vou fazer pra FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado de São Paulo, pro cargo de analista de administração. E eu tô estudando muito leis. E eu, né, pegando a experiência desses 3 concursos que eu fiz em dezembro, eu aprendi agora a estudar por questões. Estudar por questões está sendo um novo mundo pra mim. E eu percebi que eu estou entendendo muito mais, porque pela primeira vez, gente, eu estou entendendo as leis. Pela primeira vez eu estou entendendo raciocínio lógico, porque raciocínio lógico é uma matéria que eu perco ponto. E tirar ponto ali é muito bom, porque, por exemplo, se eu errar uma questão ou 2 que eu precisava pro, sei lá, específico, outro ponto, eu vou ter ponto no raciocínio lógico. E isso é muito bom. Então, eu comecei a aprender raciocínio lógico. E aí eu vou fazer essa prova dia 5 de abril. E como os assuntos do concurso da Unifesp é muito parecido com esse da FAPESP, eu só tô estudando leis. E aí, só tenho esse concurso em vista por enquanto, porque não abriu nenhum. Mas aí, quando abrir outro, eu vou continuar estudando. Enquanto não abrir, eu vou estudando matérias que caem em todos, tipo informática, raciocínio lógico, direito constitucional
Enfim, eu vou estudando essas outras matérias até abrir um edital. E aí eu foco 100% no edital, né? E é assim que seguimos a vida de concursada. Não, concursada ainda não. Ai, meu Deus, quem sabe um dia. A vida de concurseira, nem concursada, está chegando, se Deus quiser. Por enquanto é concurseira. E é isso, gente, que está acontecendo na minha vida nesse momento. Ah, estou fazendo uma pós também. Estou fazendo pós em especialização especialização em educação profissional e tecnológica. Eu ia falar especialização em docência, porque o meu sonho é fazer uma especialização em docência. Então, quem sabe ano que vem, quando eu terminar essa, que essa termina em dezembro, eu engate outra, né? Eu faço pelo Instituto Federal. Ai, gente, eu amo o sistema de educação do Brasil. É maravilhoso, gente. Gratuito. Você aprende muito. Enfim, eu amo. Graças a eles, graças ao sistema de educação que eu estou onde eu estou hoje. Porque sem eles eu não teria faculdade, não teria pós. Porque, né, é muito, muito caro, gente, fazer uma faculdade. No Brasil é muito caro. Eu lembro que eu tinha passado pra fazer design na São Judas. E, tipo, eu levei um baque quando eu vi a mensalidade. Eu falei, puxa vida. Até minha mãe falou assim, você sabe que você não vai fazer, né? Eu falei, sei, mãe. Porque realmente é muito caro, gente. Porque, né, não tem tanto, assim, pra ficar pagando por mês. E aí eu fui pra FATEC. Graças ao ensino público do nosso país. Então é isso, gente. Não tenho mais o que falar. O áudio da amiga aqui deu 21 minutos. Se alguém chegou até aqui, boa sorte. Você é um guerreiro. Obrigada. Então é isso, rapazinho. Espero muito que você tenha gostado desse bate-papo, de eu ter abrido um pouco o meu coração. Eu acho legal de vez em quando fazer esses áudios de amigo pra amigo, pra me sentir mais próximo de vocês. Então é isso, rapazinhos. Agora eu vou colocar os episódios que eu gravei no ar e torcer pra minha voz voltar antes do Lollapalooza, pra eu ter voz, né, pra fazer os shows. Então é isso, gente. Beijo da raposa. Obrigada por vocês estarem aqui acompanhando sempre. Às vezes eu sumo, mas é porque, né, tanta coisa pra fazer. E ainda agora que eu tô doente, que saco, né, a gente fala sério. Então é isso, gente. Beijo da raposa e até o próximo episódio ou até o próximo áudio da raposa. Minha voz já foi pro saco. Tchau!